Olá, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conta Corrente. Para eles, tudo tem que ser prático. Produtos prontos, porções pequenas, apartamentos funcionais. São solteiros, divorciados, viúvos, pessoas que moram sozinhas. Uma parcela de mais de 8 milhões de brasileiros que chega a movimentar mais de 100 bilhões de reais por ano, segundo dados do Instituto de Pesquisa Locomotiva. Uma fatia importante da economia brasileira. E por isso, o comércio e a indústria, que buscam um impulso para sair do fundo do poço, começaram a se reinventar para atender esse tipo de consumidor. No Conta Corrente de hoje, você vai conhecer a história de um empreendedor que apostou em apartamentos cada vez menores, voltados a esse público. Quais as estratégias criadas para driblar a queda nas vendas dos imóveis? E o que ele fez para atrair esse consumidor e aumentar os lucros? E ainda, quando é que você vai começar a sentir a melhora da economia, da inflação, do crédito, das oportunidades de emprego? Seja muito bem-vindo ao nosso Conta Corrente Casual. Diante de tantas incertezas e com a situação financeira apertada, o sonho da casa própria está ficando para depois. Muita gente está encarando o aluguel. E aluguel pode ser até um bom negócio, viu? Porque os preços estão ficando mais baratos. É o que mostra um índice, o FIPZAP, um levantamento que calcula o preço médio anunciado para novos contratos de aluguel. Acompanhe aqui no nosso telão como é que estão se comportando esses preços. Vamos primeiro mostrar aqui os números da passagem de maio para o mês de junho. Você vai ver aqui o valor do aluguel no nosso telão. O valor de locação pesquisado em 11 grandes cidades brasileiras caiu 0,77% no mês de junho. Quando a gente pega o acumulado do ano, de janeiro até junho, uma queda de 1,78%. É a maior queda desde quando a pesquisa começou a ser feita em 2008. E nos últimos 12 meses, ou seja, de um ano para cá, os aluguéis novos tiveram uma queda forte, olha só, de mais de 5%. Isso tudo sem considerar a inflação, ou seja, na prática, a perda de quem tem um apartamento ali alugado é ainda maior, chegou a quase 13% em um ano. A maior queda no valor do aluguel foi no Rio de Janeiro, mas lá o custo do metro quadrado ainda é o mais alto do país. Olha só quanto é que custa o valor do imóvel alugado, olha só, no Rio de Janeiro, R$ 36,19 o metro quadrado. Na sequência, aparece São Paulo, depois o Distrito Federal. O que está acontecendo hoje no mercado imobiliário? Um dos responsáveis por esse levantamento, o Eduardo Zilberstein, me contou o seguinte: os preços de venda estão parados. Já caíram no ano passado e esse ano a gente vê pelos números que os proprietários estão resistindo em baixar mais os preços. Só que aí também eles não vendem. O volume de vendas está caindo. Quem precisa oferecer um bom desconto consegue vender. Agora, quem não quer vender, não quer baixar mais o preço, acaba colocando o imóvel para alugar, para não ficar arcando com as taxas fixas de manutenção, como IPTU e condomínio também. E aí, se você mora de aluguel, a oferta está aumentando, será que é hora de negociar mais uma redução aí no valor? Vamos falar sobre isso com os nossos convidados. Mercado imobiliário hoje, para falar sobre isso, a gente recebe o economista Sérgio Vale, da consultoria MB Associados. Prazer, Tudo bem, Sérgio. Juliana? E o empresário do segmento, Antônio Cetim, da Cetim Incorporadora. Prazer te receber aqui no Conta Corrente. Sejam bem-vindos. Vou começar então com o Sérgio primeiro, para a gente, antes de partir para a parte do segmento, saber, Sérgio, todo mundo que está morando aí de aluguel, que está apertado, está tendo que cortar gasto, né, diminuir um pouco aí as despesas do mês, vale a pena pedir uma revisão aí do valor do aluguel? Olha, ainda vale, né? Você está falando de uma economia que ainda está muito frágil, está em desaceleração, a gente vai ver um segundo semestre bastante complicado ainda em termos de mercado de trabalho, com preços de imóveis em queda ainda, então, por conta disso, vale um esforço ao longo desse semestre inteiro de negociação de qualquer coisa que seja, inclusive do preço do aluguel, se for o momento de renegociação agora. Porque, de fato, a economia até começar a retomar, ter essa perspectiva de fato de melhorar, a gente vai começar a ver isso no final do ano, né? E o mercado de trabalho, de fato, né, começar a retomada, uma queda de desemprego,
isso fica mais intensamente para 2017. Então tem uma janela de oportunidade aí para fazer essas renegociações, que é justamente o segundo semestre. Antônio, como é que você está percebendo hoje esses movimentos? Você que está ali no dia a dia, a gente tem essa informação de que quem é proprietário de apartamento não está querendo baixar o preço mais, mas para vender o preço de anúncio é diferente do preço de fechar negócio, né, que acaba diminuindo ali para poder vender. Vai cair mais? A tendência é qual agora para quem está ali de olho no mercado imobiliário? A gente vive um momento para todos os setores, né, onde a negociação é quase que uma necessidade, né? O capital, o dinheiro está muito caro, né? Enquanto essas taxas estiverem nesse volume, não tem jeito. Quer Tanto dizer, para quem compra quanto para quem investe. Exatamente. Né? Então, as empresas têm uma necessidade de fazer caixa, porque no banco esse dinheiro custa mais caro. E o cliente também tem o seu dinheiro mais curto ou investido a taxas muito boas, então ele realmente parte para uma negociação. Eu acho que o momento está muito bom para quem quer comprar, por várias razões, né? Uma delas é que os vendedores estão dispostos a negociar. E a segunda é que a hora que esse novo ciclo vier, os preços sobem. Mas demora a subir, você acha? Olha, eu acredito, como o Sérgio, que o ano que vem a gente já tem uma melhora na economia. E o setor está colocando menos produto no mercado. Então nós não estamos mais fazendo lançamento porque nós temos estoque para vender. Com a diminuição desse estoque e a necessidade de trazer novos lançamentos, a novos preços de terreno, de construção, etc., os preços vão subir. O momento é muito adequado para quem tiver intenção de compra. Bom, e o clima de incertezas aí que já é pesado na economia mundial pode aumentar ainda mais depois do atentado em Nice, na França, e na tentativa de golpe na Turquia. Isso tudo acaba mexendo com as expectativas aqui no Brasil, também na nossa economia. Claro, a saída do Reino Unido da União Europeia provocou uma turbulência, uma incerteza. Se tem uma crise também nos bancos italianos, um crescimento menor na Europa, nos Estados Unidos, na China, e os impactos desse movimento todo lá de fora aqui no Brasil. E existe um medo de conflitos numa região ali estratégica, ali na Turquia, entre a Europa e a Ásia, os efeitos disso tudo no mundo. Então, os mercados podem abrir a segunda-feira de mau humor. Por enquanto, o Brasil tem sido beneficiado pelo desempenho fraco da economia mundial. Muitos investidores estão vindo para cá em busca de rentabilidade. Aqui você sabe bem que os juros, como a gente estava contando aqui, são sempre os mais altos do mundo. E porque também melhoraram as expectativas também, como a gente está contando aqui junto com os nossos convidados, as perspectivas melhoraram para a economia brasileira, com a chegada da nova equipe econômica, mais recentemente com a eleição do novo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que é visto como alguém que vai ajudar o governo a aprovar no Congresso as medidas importantes para a recuperação da economia. E com tudo isso, então, o dólar tem caído por aqui, real tem se valorizado. Nos últimos 30 dias, o dólar passou de R$ 3,47 para R$ 3,25. E na sexta-feira, a moeda americana também caiu, queda de 0,15%, marcando a quarta queda. Cel fechou valendo R$ 3,25. Dólar turismo, que se você precisa comprar para viajar, você encontra em torno dos R$ 3,40. E olha que o Banco Central entrou mais uma vez no mercado na sexta-feira comprando dólares. Isso reduz a circulação de dólar. Então, com isso, a moeda americana tende a subir, mas mesmo assim fechou em queda. Bolsa de Valores de São Paulo subiu também no último dia da semana pela oitava vez seguida, fechou em leve alta de 0,18%, acumulando uma valorização de pouco mais de 4,5% na semana. Então, depois de todas as informações, para a gente passar para o Sérgio justamente um pouco do que a gente tem no mundo e aqui no Brasil, a gente vê uma expectativa de que talvez o dólar possa se movimentar com essas incertezas mundiais. Aqui no Brasil, quais são as perspectivas diante desse mundo e a economia ainda parecendo que vai melhorar, mas ainda na incerteza, Sérgio? O que você tem para nos contar aí para frente? Pois é, impressionante, né? Como mudou rapidamente nos últimos meses a perspectiva em relação à economia brasileira, né? Se olhar 3, 4, 5 meses atrás, você olhava o cenário futuro, você via crescimento do endividamento, recessão até 2018, inflação que não cederia, taxa de juros que ficaria permanentemente elevada durante muito tempo. Então era um cenário de desastre completo.
Em pouquíssimos meses, a gente tem um Brasil que está querendo fazer reformas e está conseguindo fazer isso, montou uma belíssima equipe econômica, está começando a ter recuperação na economia vista aí para o segundo semestre, especialmente em 2017, arrumando a casa enquanto o mundo está desarrumando a casa. De uma forma generalizada, a gente está vendo isso nos últimos meses e ainda tem coisas para acontecerem no segundo semestre na Itália, nos Estados Unidos. Então, é um Brasil que rapidamente se descolou em relação ao resto do mundo. Então, por conta disso, as forças que levam a taxa de câmbio a apreciar são muito maiores do que o que o Banco Central possa conseguir fazer. Então, ela pode cair mais ainda. Vai cair mais. Essa ideia de uma taxa de câmbio ir para 3, para a gente está muito claro que vai acontecer por conta dessas forças que você tem hoje. Um Brasil que está melhorando no meio de um mundo que está piorando. Né? Então, não tem jeito. O mercado aí não racionaliza nesse sentido. Vai para onde está melhor e agora o Brasil está melhor. O Antônio, esse dólar mais baixo é bom para a construção? Eu acho que ele mostra, de certa forma, que o imóvel é um investimento mais estável, né? Bolsa, dólar, com a sua instabilidade natural, eu diria que exige um coração um pouco mais forte. Agora, o dólar contribui sempre para que os preços se acalmem e reduzem, porque na construção civil nós temos muitos itens que são praticamente dolarizados, como alumínio, tintas, vidro e alguns outros insumos, né? Então, é uma boa notícia, eu diria, que para o setor, sim. É bom para o bolso, né, de todo mundo, né? O dólar mais barato reduz o custo de todo mundo, a inflação ainda alta aí no seu bolso. E um segmento onde a recuperação parece mais firme, ainda não parou de demitir. A indústria aqui de São Paulo, que concentra o maior parque industrial do país, cortou quase 60 mil vagas no primeiro semestre. É o que mostra o levantamento que foi feito pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. A indústria paulista terminou o primeiro semestre com 57.500 vagas de trabalho a menos, segundo a Fiesp. Só em junho foram cortados mais de 16 mil empregos. Entre os 22 setores analisados, o de máquinas e equipamentos, o de artigos do vestuário e acessórios e o de couro e calçados foram os que mais demitiram em junho. No mês passado, só 2 setores abriram mais vagas do que fecharam, entre eles o de produtos farmacêuticos e o de informática, que fechou o mês com saldo positivo de pouco mais de 1.200 vagas. Pois é, a indústria está melhor do que outros segmentos, do que o comércio, o setor de serviço. É o setor que não divulga resultados negativos já há 3 meses. Então, isso sinaliza com mais força que o setor industrial pode estar realmente saindo do fundo do poço, começando o processo de recuperação, ainda que em marcha lenta. Então, por conta disso, a Fiesp acredita que esse ano as demissões vão ser menores do que no ano passado. Em 2015 foram fechadas 235.500 vagas e a federação prevê o fechamento de 165 mil vagas esse ano. A economia, ela para de piorar, mas os empregos demoram mais também a parar de piorar. Qual é o fundo do poço do mercado de trabalho, Sérgio? É isso mesmo, Ju. Assim, a última coisa que vai melhorar numa economia que está em recessão durante tanto tempo é o mercado de trabalho, né? Até a indústria se reorganizar, tiver confiança, voltar a investir, que pensar em aumentar a planta, em recontratar, é só quando ela tiver, de fato, uma segurança maior que o crescimento vai vir para ficar. Primeiro né? tem hora extra. Tem hora extra, você vai usando a capacidade instalada que estava lá ociosa ao longo dos próximos meses, a gente vai ver isso acontecer. Aí, no último momento, a gente contrata, né? Então, a gente deve ver uma queda na taxa de desemprego, uma melhora no segmento no final do ano, lentamente começando a acontecer, e uma recuperação mais intensa em 2017. Então, se tem uma taxa de desemprego hoje que está em 2 dígitos, né, em torno de 11%, vai chegar a 13% ainda a nossa estimativa desse semestre, mas dá para chegar em 1 dígito já no ano que vem. Então, uma taxa que fica abaixo de 10 em 2017, eu acho que é perfeitamente previsível nesse momento. Caminhando em direção à luz. Caminhando em direção à luz. Está chegando. Está chegando. Antônio, como é que está a questão do emprego na construção? O setor da construção tem demitido há um bom tempo, continua demitindo. E como bem frisou o Sérgio, assim que voltarmos com lançamentos e tal, assim que o mercado melhorar, quer dizer, até que a gente comece a gerar novos empregos, há um delay. Isso em quanto tempo, você acha? Eu acho que a economia melhorando, começo do próximo ano, eu acho que anima para os lançamentos, mas que vão gerar emprego
mais para o final do ano que vem, da metade para o final do ano que vem. Então, há realmente esse delay, quer dizer, ainda piora um pouco o emprego, para depois melhorar. Tem uma frase que eu ouvi do economista Luiz Otávio Leal, eu queria te passar como empresário, que me chamou a atenção, que ele fala que estamos andando sobre uma camada de gelo fino que separa o tempo econômico do tempo político. Então, qualquer descompasso relevante entre os dois colocaria a economia brasileira literalmente numa fria. Como se trabalha no Brasil, como ser empresário numa situação como essa? É realmente complicado, né? Planejar, né, no Brasil é bastante difícil. E o meu setor em especial, quando a gente planeja fazer um empreendimento, vende, entrega, etc., pode levar de 5 a 10 anos. Então nós temos 2, 3 governos federais, 2, 3 planos. E você já passou por um monte, né? Sim, muitos, né? Tem dia que você acorda bilionário e tem dia que você dorme achando que vai quebrar. Então, você tem que estar sempre olhando para frente e para o retrovisor, sempre com caixa para 1, 2 anos de crise, quer dizer, esse caixa que poderia estar gerando novos investimentos, novos empregos, novos impostos, na verdade você acaba tendo que tê-lo como um seguro. É assim, né? que você trabalha no Brasil. É assim que se trabalha no Brasil para se continuar vivo. Eu queria que você contasse mais a sua história também como exemplo para você que é empreendedor, que quer aprender um pouco de estratégia aí de negócio. Vamos contar um pouco sobre essa história que ele acabou segmentando o negócio para uma pessoa, né? Existem mais de 8 milhões de brasileiros que moram sozinhos. O número é maior que a população inteira de países como a Suíça ou a Áustria, por exemplo, segundo uma pesquisa do Instituto Locomotiva. E é uma fatia importante da economia brasileira e por isso tem muitas empresas de olho nesse enorme mercado. Olha só. O Jefferson tem 29 anos. Há 4 meses, decidiu dar o grito de independência e saiu da casa dos pais. Montou apartamento e estava cheio de planos. Jurou que ia limpar tudo sozinho, mas logo viu que não dava conta. Fui pesquisar, né, na internet uma empresa que fosse confiável, né, até porque deixar uma pessoa que você não conhece entrar na sua casa, né, e ter acesso a tudo é muito complicado hoje em dia. Pessoas como Jefferson, que moram sozinhas, são um dos públicos-alvo da empresa que conecta os clientes a diaristas. Essas pessoas que têm solicitado, hoje a gente percebe que realmente que corresponde a 50% das pessoas que moram sozinhas, né? Então, que buscam a praticidade, né, do dia a dia. A Luísa que o diga. Tem muita gente nesse perfil solteiro, mora sozinho, com um apartamento menor? Muito. A maioria dos meus clientes são nesse perfil. Eles não têm que ir ao mercado, fazer compras, produtos de limpeza, porque a gente já traz tudo, né? Uma pesquisa do Instituto Locomotiva mostrou que o Brasil tem mais de 8 milhões de pessoas morando sozinhas. E não é só gente jovem, não. Os idosos também estão nessa conta. Juntas, elas movimentam quase 104 bilhões de reais por ano. O setor imobiliário também está de olho nas pessoas que moram sozinhas. A gente está num apartamento de 22 metros quadrados. A cozinha fica do lado do banheiro, não tem divisória para o quarto, a empresa responsável... Agora, imagina na hora das compras. Uma pessoa que mora sozinha não quer levar um produto que poderia muito bem servir uma família. Foi pensando nesse consumidor que esse supermercado começou a vender comida em menor quantidade e a desenvolver refeições individuais. Na área de frutas, legumes e verduras, a gente criou uma linha de frutas picadas. Temos também uma linha que é o prato numa porção menor, congelada, essa linha congelada. Com certeza, essa é uma tendência que já vem há bastante tempo e que se instalou agora, acho que de forma mais definitiva. Bom, vamos então voltar agora com os nossos convidados para poder repercutir um pouco. Primeiro, eu prometi que você ia contar um pouco da tua história. Essa questão desse apartamento pequeno, ele foi diminuindo ao longo da sua história? Como é que foi isso? Nós temos uma experiência de hotelaria, né? Nós trouxemos para o Brasil algumas operações hoteleiras e uma delas, os apartamentos têm 13 metros quadrados para 3 hóspedes. Então a gente aprendeu a fazer com que muitas pessoas convivessem em um espaço muito pequeno. E a gente levou isso para o mercado imobiliário, por essa razão e pela razão principal que isso antes da crise mesmo. Antes da crise, né, bem antes da crise. A razão principal é que cada vez mais a gente tem que diminuir o tamanho dos apartamentos para caber no mesmo bolso, não é? Então, e a gente acabou chegando em apartamentos de 18, 20, 22, 25, 30 metros quadrados, onde você tem tudo.
né? Você tem o banheiro, a cozinha, a sala, a varanda, mas a gente tira desses espaços coisas inúteis, tira corredores, tira lavanderia, né? E aí leva para um espaço onde você transforma isso em algo coletivo. Não dá uma claustrofobia, não? Não Como dá. Como é que lida? Como é que o consumidor chega no imóvel assim? Olha, é incrível, mas a janela é grande. Em relação ao apartamento, ela é enorme, então tem muita luz, muita ventilação. E, evidentemente, que você tem que levar isso para um lugar onde você consiga vender, não 20 metros quadrados, você consegue vender conforto, né? Então, Tem que ser lindo, né? Eu digo às vezes para meus clientes, olha, você está comprando um painel de Portinari ali do outro lado da rua, que você vê da tua janela, o melhor sanduíche de São Paulo ali, ao lado. Tem que ser tudo muito bem pensado. A melhor biblioteca de São Paulo aqui na sua frente, não é? Uma das melhores boates, quer dizer, metrô a poucos metros. Tem que ser um conjunto de coisas, porque senão realmente dá aquela sensação de apertamento, né? Tá certo. A gente vai fazer o intervalo rapidinho. Na volta vamos continuar essa conversa aqui com o Sérgio Vale e o Antônio Cetim. Você vai saber os principais desejos de consumo de quem mora sozinho. Conta corrente já está voltando. Conta Corrente está de volta. Hoje a gente está falando sobre os serviços e produtos que são voltados para as pessoas que moram sozinhas. Atualmente já são mais de 8 milhões de brasileiros nessa situação. E uma pesquisa do Instituto Locomotiva mostrou quais são os principais desejos de consumo dessas pessoas. Então, acompanha aqui no nosso telão. Vamos ver quais são os produtos que as pessoas mais querem quando moram sozinhas. Olha só, pelo menos 2 milhões desses consumidores têm interesses em móveis para casa e também aparelho de televisão. Depois disso, a casa própria também está na lista de intenção de compras. Em terceiro lugar, aparecem os smartphones com acesso à internet. E também aparece aqui, entre as preferências, na sequência, as passagens aéreas para dentro do país, que estão aí na lista de desejos e das preferências. Segundo a pesquisa, mais de 1 milhão de pessoas que vivem sozinhas querem viajar de avião, seja para visitar a família que mora longe ou mesmo por turismo. Vamos voltar então aqui com os nossos convidados. A gente estava falando, Sérgio, um pouco com o Antônio, dessa tendência de viver em apartamento cada vez menor e tal, e também para caber no bolso das pessoas. Será que esses apartamentos pequenininhos e tal podem ser uma oportunidade para quem quer começar a investir, a ter o seu primeiro negócio? Ou é melhor ainda esperar um pouquinho, o crédito ficar um pouco mais barato, para as pessoas poderem comprar um imóvel próprio? O que você acha? Olha, nessa ideia de que a gente vai voltar em 2017 a ter crescimento, a renda voltar a subir, o mercado de trabalho voltar a ficar ativo, acho que a janela de oportunidade para começar a pensar em comprar agora é no segundo semestre. Você pode até esperar o começo do ano que vem para pensar se vai comprar ou não, mas eu acho que a grande janela que a gente tem é nesse momento. Imaginar que vai cair mais, vai ter uma piora significativa em 2017, eu acho que é muito difícil a essa altura. Então, quem está pensando em investir pode ser um bom momento a pensar em fazer isso agora. E 2017, como o preço vai subir, esses apartamentos menores vão continuar sendo atrativos. Então, acho que vai continuar na cesta de desejo de todo mundo. Antônio, conta pra gente que eu prometi para quem é empresário, sua estratégia ali de negócio para empreender no Brasil. Você disse que uma das estratégias é guardar sempre 2 anos, pelo menos, de caixa para enfrentar essas turbulências. Como é que você está vendo o cenário atual? Quais são os seus planos aí para, já que o Sérgio disse que 2017 vai ser melhor? Olha, como eu disse, essa atividade é uma atividade de longo prazo, né? Então, nós estamos nesse momento produzindo, né, uma série de empreendimentos que a gente lançou há 2 anos, 3 anos, há 1 ano, e nos preparando, né, com novos projetos aprovados, na gaveta, em cima da mesa. Assim que houver um sinal positivo em que as pessoas comecem a se movimentar, essa é uma questão eu diria que de pouco tempo, porque com a queda de taxa de juros, com a primeira, a segunda queda de taxa de juros, as pessoas começam a se movimentar. Eu acho que o mercado imobiliário precisa de uma coisa que é a coisa mais importante na economia de um país: expectativa, esperança, crença, credibilidade. Então, com isso, as pessoas voltam aos estandes, voltam a comprar, e a minha empresa, por exemplo, volta a fazer novos lançamentos, porque a empresa precisa ter uma continuidade, não é? O crédito voltando
e a esperança voltando, eu acho que é a chave para que isso comece a voltar à normalidade. Tá certo. O Conta Corrente vai ficando por aqui, o nosso tempo acabou, a gente termina então com uma expectativa, uma esperança, podemos dizer isso, podemos Sem dúvida. dizer. Que bom, boa notícia então para todo mundo, muito obrigada a você, agradeço Sérgio Vale, Antônio Cetim, a participação aqui no Conta Corrente, principalmente sempre a você pela companhia, a gente se vê no próximo Conta Corrente. Tchau.